Olá, turminha, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa aulinha? Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Querido amigo Jesus, obrigada por estarmos aqui reunidos e estudando os seus ensinamentos. Obrigada pela nossa saúde, pela família que nos acolhe, pelas pessoas que trabalham no bem e pela fé que fortalecemos a cada dia. Pedimos, Jesus, que permaneça conosco, nos sustentando e nos protegendo, hoje e sempre. Graças a Deus. Hoje a nossa aula será sobre a fé raciocinada. O que significa a palavra fé? Fé é uma crença na existência de alguma coisa. Por exemplo, fé em Deus. Para a pessoa que acredita, se torna verdade. A palavra fé tem origem do latim fides, que significa fidelidade. Portanto, ter fé não é apenas crer, mas também ser fiel. A fé sincera é sempre calma, é paciente e sabe esperar. Quem tem fé não se desespera diante das dificuldades. A fé vacilante não pensa que pode vencer, é fraca e denota dúvida de si mesmo. Quando Jesus disse: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Jesus quis nos ensinar que as montanhas são as dificuldades, a má vontade, os preconceitos e o egoísmo, que são obstáculos para o progresso da humanidade. Com a fé sincera, calma, paciente e a boa vontade em querer progredir para o bem, disciplinamos nossas más inclinações, movendo os obstáculos para o nosso progresso. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos orienta sobre a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela que nada questiona e tudo aceita. A fé raciocinada é a fé que não se impõe. É a fé daquilo em que se deve crer, e para crer não basta ver, é preciso compreender. O que significa raciocinar? Raciocinar é fazer raciocínio, buscar a verdade com o auxílio da razão. Então, fé raciocinada significa acreditar em Deus e buscar a verdade utilizando a razão. Isso mesmo! Devemos sempre fazer perguntas para compreender o que está sendo lido, falado ou assistido. Devemos acreditar com fundamentos, explicações lógicas e coerentes. Para isso, o estudo é muito importante. Por exemplo, não devemos acreditar em superstições. Como? Trevo de 4 folhas traz sorte? Gato preto dá azar? Amuletos me protegem contra o mal? E sexta-feira 13 é dia de má sorte? Superstição significa crença sem fundamento racional e lógico. Crença que faz com que alguém crie regras sem sentido, tenha medo de coisas inofensivas ou acredite em coisas sem fundamento. Então devemos estudar, raciocinar e perguntar para entender. Por que um trevo de 4 folhas me traria sorte se é uma plantinha? De onde veio esta crença? Que tal você pesquisar? Aqui vai um site como dica de pesquisa. Aproveite e pesquise também sobre os amuletos, sobre passar embaixo de escada, sobre gatos pretos e sobre a sexta-feira 13.
As superstições podem estar relacionadas à cultura de um grupo, de uma raça, de uma religião, ou simplesmente pelo fato da pessoa acreditar e ter fé naquilo que escolheu. Desta forma, devemos respeitar e não julgar. Cada um faz as suas escolhas e essa liberdade nos foi permitida por Deus. Respeitemos a todos. Vamos reforçar nosso aprendizado? Escolha a alternativa correta para a pergunta: por que precisamos ter fé? Precisamos ter fé para confiar em Deus? Para ir para o céu? Ou para agradar a Deus? E agora responda esta pergunta: qual a característica da fé sincera? É fazer prece e caridades? É sempre calma, é paciente, sabe esperar e é fiel? Ou é frequentar uma casa espírita? Falamos sobre a fé que transporta as montanhas. E o que as montanhas significam nos ensinamentos de Jesus? Significam casa, carro, celular? Má vontade, egoísmo, orgulho? Ou pessoas que nos atrapalham? Qual a característica da fé enfraquecida? Sentir medo? Ter pouca fé? Duvida de si mesmo? Não pensa que pode vencer e tem pouca fé? O que é fé? Fé é acreditar em algo? É frequentar uma casa espírita? Ou acreditar em algo e ser fiel? O que você acha? O que o Espiritismo quer dizer com fé raciocinada? Acreditar em Kardec? Orar para Deus? Não é imposta, é preciso crer e compreender. O que significa raciocinar? Significa pensar? Ou buscar a verdade com auxílio da razão? Ou fazer contas de matemática? E agora responda a esta: como saber se a razão está correta? Estudar, raciocinar e fazer perguntas? Perguntar para alguém? Ou sempre tenho razão? Qual a resposta? Você sabe o que significa superstição? Significa acreditar em coisas sem fundamento, ou ter muito medo de algo, ou acreditar em Deus. Agora vamos completar a frase. Para ter conhecimentos, eu preciso estudar, perguntar e compreender, ou ter fé, ou fazer preces. E mais uma pergunta: qual a característica da fé cega? Não acredita em Deus, aceita tudo sem questionar, não aceita o espiritismo. Agora vamos dizer se a frase é verdadeira ou falsa.
Amuletos trazem sorte. É verdadeiro ou falso? A fé sincera é sempre calma, paciente, sabe esperar e é fiel. A outra frase, a fé raciocinada não se impõe. Parabéns, muito bem! Você concluiu a nossa aulinha e completou os exercícios para reforçar o seu aprendizado. Na nossa próxima aula, nós continuaremos falando sobre a fé raciocinada. Muito obrigada por permanecerem com a gente. Tenham uma ótima semana e fiquem com Deus.